eu sou Lucinara. Nós estamos no 37º dia da campanha dos 40 dias de milagre. Hoje nós vamos falar sobre 1 Samuel 17, 26 e que grandes desafios apontam para grandes milagres, né? A palavra de Deus diz assim: Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Nós já conhecemos a história de Davi e nós podemos nos perguntar aqui, né? O que Davi tinha que poderia lhe garantir a vitória sobre Golias? Davi aparentemente não tinha nada. Ele não tinha estatura, ele não tinha porte físico, ele não tinha armas que os exércitos usavam. Aparentemente ele não tinha nada, né? E para todo o exército, tanto o exército de Israel como o exército filisteu, e para o rei Saul, para os irmãos de Davi, ele já estava derrotado quando ele decidiu ir lutar contra Golias, né? Contudo, o exército de Israel, ele naquela época ele já não dependia mais de Deus, mas Davi era dependente de Deus e ele guardava no coração dele tudo aquilo que Deus já havia feito por ele. Então, nós vemos aqui nessa história de Davi contra Golias, quando ele decide ir contra Golias, né? 7 atitudes que levaram Davi a vencer o gigante. A primeira é que ele havia sido ungido por Deus. A segunda é que ele sabia em quem ele cria. A terceira é que ele usou as armas que ele tinha. Ele tinha a funda e tinha as pedras. Ele tinha experiência em usar as suas armas. Ele tinha experiência com Deus e ele estava preparado para a batalha e ele cria na promessa. Ele cria no Deus vivo, no Deus todo-poderoso, no Deus de Israel, o Deus que nunca falha e no Deus que age no impossível. Davi se posicionou quando Golias afrontou o exército do Deus vivo. Ele sabia quem era o Deus a quem ele servia e era o mesmo Deus que tinha dado vitória a ele quando ele lutou contra um urso e um leão. Davi via que os outros não viam, ele se recusava a ver o que os outros viam. Davi via o gigante, mas ele via um Deus muito maior. E foi contra Golias em nome do Senhor dos Exércitos. E por isso ele teve vitória. Ele sabia que ele não estava sozinho naquela batalha. E o mesmo Deus que estava com Davi naquela batalha, ele estará com você para derrubar o gigante que você está lutando hoje. Creia que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua operando milagres e maravilhas e ele continua nos dando estratégias para derrubarmos os Golias. Qual gigante que você precisa vencer nesse dia? Encha-se de Deus e use as estratégias que ele te der. Nós já estamos nos últimos dias da campanha de 40 dias de milagre. E se o seu milagre ainda não chegou, não significa que Deus ainda não te ouviu. Ele é o dono do tempo e no tempo certo ele fará acontecer. Creia. Essa foi a mensagem do 37º dia para você. Que Deus te abençoe.